Então vamos lá, vamos dar início então aqui às nossas discussões de hoje, né? Só lembrando, pessoal, que o nosso evento ele vai se dar hoje, né, dia 28, amanhã não, tá? Amanhã eu vou dar uma folga para vocês. A gente retoma na quarta-feira, no mesmo horário, às 21 horas, e na quinta-feira. Quinta-feira é o nosso último dia, também às 21 horas, ok? Então, só deixar bem frisado isso. Amanhã nós não temos encontro. Amanhã eu estou na universidade à noite, então eu não posso estar aqui com vocês. Então, a gente retoma na quarta e depois na quinta-feira, finalizando aqui o nosso assunto. Antes da gente começar, a gente precisa responder algumas questões, várias questões, né? E a primeira delas que eu gostaria de colocar para vocês é: quem são os nossos alunos? Quem são aqueles alunos que chegam na nossa mão para a gente cuidar, né? Para a gente lidar com essas pessoas? Será que a maioria das pessoas que nos procuram, em qual tipo de perfil? Qual é o perfil da maioria das pessoas que procuram vocês? É aquele cara que tem disfunções, que tem as suas funcionalidades comprometidas, é aquele cara que provavelmente está acima do peso, é o idoso, é a criança, ou é o fisiculturista que te procura, o seu maior público? Qual que é o seu maior público? Coloque no chat aí para mim. Quem são os seus alunos? Quem te procura para o atendimento? Coloque aí no chat para mim. É o público da esquerda ou é o público da direita? Quem que mais vocês atendem? Observa no vídeo aí. São os da direita ou são os da esquerda? Boa, público da esquerda, pessoas com dor e pessoas em busca de saúde da esquerda. Isso, muito bem. Maria está falando que é da esquerda. A Cristiane está falando que é da esquerda. Juliana da esquerda. O Heitor também da esquerda. Talvez, eu não sei se eu estaria exagerando em falar que talvez 99% do público que nos procuram seja esse público com comprometimento na funcionalidade em relação ao movimento, com queixas de dor ou não necessariamente, né? Mas é a grande maioria. Só que um grande problema que existe dentro da nossa profissão é que a gente está muito adestrado a atender o público da direita. A gente sabe de cor e salteado, né? E não tem nenhum problema nisso, pessoal. Não há nenhum problema nisso, tá? Não há nenhum problema nisso o cara querer ser um fisiculturista ou parecer um fisiculturista. O problema é quando você pega esse público da esquerda e coloca ele para treinar como um fisiculturista. Isso é um problema. Pessoal, tem um áudio vazando aí. Gleice, você pode fechar seu áudio, por favor, Gleice? Então, o grande problema que eu vejo é que, na maioria das vezes, a preocupação é treinar esses indivíduos disfuncionais como um fisiculturista treina ou próximo disso. E isso é um problema para essa população. Haja vista que, hoje em dia, a receita ela é quase pronta. O exercício X ativa mais do que o Y, então eu monto a minha receitinha ali, eu vou seguindo aquela receitinha. Então, no fim das contas, não precisa se pensar muito para esse público. Não que não seja complexo, é complexo. Mas quando a gente trata da disfuncionalidade do movimento, primeiramente, a gente precisa saber fazer uma boa avaliação funcional. E, através dessa avaliação funcional, fazer links de correlação clínica entre causas, possíveis causas e consequências. Porque, normalmente, aonde eu penso que a causa está, provavelmente ela não está ali.
ali é um gatilho, é um ponto reflexo. A causa não se encontra ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que se pensar é isso. Quem que é meu público? Quem que me procura? Quem que eu atendo? E segundo, pessoal, eu vou ser remunerado pela complexidade do problema que eu consigo resolver. Anotem isso. A minha remuneração ela vai ser proporcional à complexidade do problema que eu conseguir resolver. E a gente pega problemas bem complexos para resolver. E aí você precisa entender que a solução desse problema foi por causa da sua intervenção ou a solução do seu problema foi aleatório, apesar da sua intervenção? Foi por causa de ou foi apesar de? São duas coisas totalmente distintas. Que quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, os resultados eles acontecem apesar da minha intervenção. E eles não vão surtir efeitos muito longos, muito temporários, não. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para a gente aqui, para a nossa reflexão hoje, é exatamente isso. Quem são os nossos alunos? E como a gente lidar com esses alunos? Como a gente coloca esses alunos dentro de um contexto, o indivíduo, o ambiente e a tarefa? Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês. A segunda questão e a segunda pergunta, eu gostaria de saber de vocês o que vocês entendem sobre postura e o que vocês entendem sobre posturologia. Nós estamos falando de sinônimos, é a mesma coisa? Coloca aí para mim no chat, ou pode abrir o microfone de vocês e me contem aí, deixa eu saber, para vocês, como que vocês definem postura e como que vocês definem posturologia? Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu saber de vocês. Enquanto eu tomo uma água aqui. Postura e posturologia. O Alceu está falando que são diferentes. Muito bem, Alceu, são diferentes. Vamos lá, o que mais? Quem quer abrir o áudio aí, falar, pode ficar à vontade. Quem não quiser, escreve no chat aí o que é postura, o que é posturologia. Professor. Pois não. Postura, eu acredito que é aquilo que a gente consegue visualizar, olho nu, né? É a postura adotada pelo meu cliente ou aluno. A posturologia já é a ciência que estuda o porquê que o meu corpo adota esse tipo de movimento, essa postura. E é isso, Júnior. Estamos no caminho, hein, Júnior? Estamos no caminho. Júnior está na comunidade, né, Júnior? Já faz parte da comunidade. Sim? Faço sim, professor. Muita honra. Ótima comunidade. Muito bem, Júnior. A honra é minha de ter você lá, tá? Muito obrigado. O Rogério está falando aqui, postura é como o corpo de alguém se posiciona, acomoda no dia a dia. Posturologia é o estudo sobre a postura. O Galaxy A21, o Bill, está falando aqui, concordo. Pessoal, então, alguns detalhes antes da gente entrar nessa questão de diferenciar as duas situações. Postura. Quando a gente fala de postura, a gente está falando de algo, né, de uma posição. Primeiro, ela é automática e segundo, ela é inconsciente, ok? Então, tudo que se relaciona à postura é automatizado e esse automatismo ele acontece de forma inconsciente. Portanto, a gente não tem a postura que a gente quer, a gente tem a postura que a gente pode ter. Isso é importante frisar. Tá? Nós não temos a postura que queremos, nós temos a postura que podemos. Postura é simplesmente a posição que o nosso corpo ocupa no espaço, que representa ali a reação do corpo à força da gravidade. Ok? Isso é postura. Então, é a relação da posição do nosso corpo no espaço diante de uma força. Que força é essa? É a força que a gente sofre 24 horas por dia, que é a gravidade. Tá? A Sabrina está falando ali, são diferentes, postura, posição, posturologia, o estudo da postura. A gente está no caminho. Então, o conceito de postura aí ficou claro para vocês?
Então, quando a gente vê, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, que muitos falam que é uma avaliação funcional ou uma avaliação posturológica, a verdade não é. Na verdade, você só está vendo alguém torto ali na sua frente, alguém empenado na sua frente. Por quê? A posturologia ela é mais complexa, porque ela diz respeito à manutenção e ao controle dessa postura. E isso se dá devido a um conjunto de interações entre o sistema neuromusculoesquelético, o sistema visual, o sistema vestibular, o sistema estomatognático, o sistema visceral, o sistema podal e cutâneo. Isto é a posturologia. Ok? Perceberam a diferença? Então, posturologia, a gente poderia falar, então, que é como o nosso corpo tem o controle daquela postura e como essas demandas se ajustam, tá? Então, isso é a posturologia. Vocês anotaram aí? Estão com papel e caneta para ir anotando? Vai anotando. Lá na comunidade, todo mundo que assiste às aulas, eu já começo o vídeo falando assim, pessoal, pega o seu material, pega o seu papel, sua caneta e vai fazendo o seu resumo aí. Isso facilita o seu estudo. Quem está aí que é da comunidade, não me deixa mentir. E que lá a coisa é mais profunda, né? Lá a gente tem tempo. Então, veja bem, são duas coisas totalmente distintas. Aí eu vou perguntar para vocês, quem aí sabe, de fato, fazer uma avaliação posturológica? Coloca no chat para mim. Por favor, coloquem aí para mim. Eu sei fazer avaliação posturológica. Eu sei, eu domino isso tudo aí que você falou. Não, a avaliação que eu faço ela é simplesmente postural. Coloca aí para mim. O Wellington está dizendo que sim. Vamos lá. Buscando isso, muito bem, Wellington. A Júnia. Ih, aí só você. Não, não. O Pablo, eu não. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, vamos participar. A Sabrina está falando que não. O Rafael, simplesmente postural. Melissa, eu não. O Heitor está falando que não. O Wellington, o sim era para dizer, o sim era para dizer que anoto tudo. Ah, tá, entendi, Grazi, entendi. O Cleiton está falando postura básica, o Rogério, eu faço avaliação postural. Ok. Isso é comum, tá, pessoal? Isso é muito normal de acontecer assim. O Renato está falando simplesmente postural, o Alan está falando que não. Pessoal, isso é super normal. Sabe por quê? Na nossa graduação, isso não é contemplado. A gente não olha para essas vias do sistema nervoso e a gente não enxerga esse controle. Na nossa graduação, a gente é adestrado a pensar apenas no músculo. O que o músculo faz? E para aí. E talvez isso vai sendo perpetuado, dependendo da linha de estudo que você segue, seja numa especialização, no mestrado ou no doutorado. Tá? Talvez essa visão fechada ela vai se perpetuar. Isso não é culpa de vocês. Acontece que a gente tem uma grade curricular que é falha. A gente tem uma graduação que é falha. Ok? Por isso que é necessário uma educação continuada. Uma outra questão que é importante também, eu gostaria que vocês anotem. Controle postural. Presta bem atenção nisso aqui. O controle postural, pessoal, ele é um comportamento motor isométrico. Controle postural é um comportamento motor isométrico. Aí eu faço outra pergunta para vocês. Quantos de vocês treinam isometria nos seus treinos ou nos treinos dos seus alunos? Vocês controlam essa isometria do treino dos seus alunos? Ou só fica fazendo o treino isotônico, as contrações concêntricas e excêntricas? Não que não seja importante, mas para um ajuste do comportamento motor com foco na qualidade de movimento e disfunção do movimento, o treino isométrico ele ocupa um lugar de extrema importância. Quem está na comunidade já viu, já sabe disso, a gente debateu isso na mentoria da quinta-feira passada, então vocês já sabem a importância disso.
Então, o controle postural, né, ele é um comportamento motor, então, isométrico, tá? Então, esse comportamento isométrico, ele representa um ponto de partida estável para a execução do movimento. Deixa eu ver aqui, o Gabriel está falando, eu treino muito isometria para melhorar a postura com meus pacientes. Ô, Gabriel, você é físio? O Alan está falando aqui que utiliza com meus alunos para estabilidade, o Cleiton utiliza com os meus alunos. Ótimo, muito bem. Ô, Gabriel, seja bem-vindo, tá? Apesar de eu não ser fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física, mas a fisioterapia é uma classe que eu tenho profundo respeito e eu admiro muito o trabalho de vocês. Seja bem-vindo, tá, Gabriel? Então, pessoal, esse controle, né, do comportamento motor, invariavelmente, ele precisa passar pelo comportamento isométrico, tá? E aí a gente vai ver daqui a pouco a importância de co-contrações, por exemplo, né? Porque você precisa pensar que quando eu tenho uma contração concêntrica, quando eu vou fazer um agachamento, por exemplo, eu preciso ser capaz de inibir 2 inibições simultâneas, e isso nós vamos conquistar com o trabalho de co-contrações, ok? Nós vamos conquistar com as isometrias, tá? Então, toda essa eficácia do sistema de controle postural depende da disponibilidade e da confiabilidade das informações que os captores posturais e também sistema somatosensorial alimentam o nosso sistema nervoso. Tá? Se eu não tiver essa disponibilidade e confiabilidade de informações, né, essas aferências que chegam no meu sistema nervoso, o que vai acontecer com o meu controle, com o meu comportamento motor? Ele vai ser precário, ele vai ser deficiente. E aí a gente não vai conseguir muita coisa com esse aluno nosso. Então, aí tem um artigo bastante interessante de 2017, né? Ele traz aí um artigo de revisão que fala exatamente isso, né? A diferença da postura e da posturologia nos quesitos anatômicos, fisiológicos, tá? Então, isso traz, né, um embasamento importante para a gente. O estudo desse comportamento, ele traz um embasamento muito importante para a gente, ok? E aí, um próximo tópico que eu quero... Pessoal, tem um áudio aberto aí, fecha, por favor. Alguém levantou a mão, deixa eu ver, Moto G5, Moto G5S, quem que é? Ela está com a mão levantada aí no grupo? Pode falar. Quer fazer alguma pergunta? Okay. Bom, já desligaram o microfone aí. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte. Então, o nosso sistema nervoso ele está sempre buscando as aferências, né? São as aferências que alimentam o nosso sistema nervoso e, a partir disso, um movimento vai emergir, né? O controle postural vai emergir, tá? Imagine vocês entrando aí num ambiente totalmente escuro, né? Totalmente, não tem luz, não tem referência visual para você, e você precisa andar nesse ambiente para pegar alguma coisa, pode ser o seu quarto, pense no seu quarto, por exemplo, né? Como você não tem referência para alimentar o seu sistema nervoso de informações sobre aquele ambiente, você vai conseguir deslocar bem naquele ambiente? Como que vai ser a sua movimentação naquele ambiente? Ela vai ser restrita ou você vai se mover livremente ali naquele ambiente? Cadê o pessoal da câmera ligada? Cadê o pessoal da câmera ligada? Vamos lá, vamos lá. Como que vai ser o comportamento nesse ambiente? Você vai se mover livremente ali? Cristiano está falando restrito. Muito bem. A gente vai ter um comportamento motor totalmente restrito, rígido, duro, né? Nós vamos ter pouca liberdade de movimento. Por quê? Porque naquele ambiente escuro chega pouca aferência no sistema nervoso
e isso nos dá pouco controle sobre os movimentos. Então, o que o meu sistema nervoso faz? Ele prefere travar os movimentos para que eu possa me movimentar com cuidado, né, numa atitude simplesmente ali de defesa, uma autodefesa, me proteger. Né? Essa é a função, ele vai me proteger. E aí eu gostaria de trazer essa discussão nossa para essas árvores aí, e eu quero perguntar para vocês, né, do ponto de vista do controle motor do sistema nervoso, qual a relação que a gente poderia fazer dessas árvores que vocês estão observando aí com uma escoliose, por exemplo, do ponto de vista neuromecânico, do ponto de vista de comportamento motor, do ponto de vista de sistema nervoso? Qual a correlação que vocês conseguem fazer? Veja aí, a gente viu passando aí bastante árvores tortas, né? Vocês perceberam? Vocês puderam perceber? Árvores tortas, empenadas, torcidas no seu próprio eixo, né? Qual a correlação que a gente poderia fazer disso com uma escoliose, por exemplo? Será que é ridículo a comparação que eu estou querendo fazer aqui? Ou será que faz sentido? A Cristiane está falando aí adaptação ao meio. Ótimo, Cristiane. Adaptação ao meio. Quem mais? Vamos lá. Qual a correlação que vocês conseguem fazer? Né? Eu poderia até fazer essa pergunta para vocês de forma diferente. Tá? Na visão atual de vocês, talvez, me desculpem se eu estiver errado, mas talvez, quando vocês pensam numa escoliose, muito provavelmente vocês estão pensando num grupo de músculos que muito provavelmente está hiperativo ou encurtado, e num outro grupo de músculos que está em hipoatividade. Acertei ou não o raciocínio? Sim? Faz sentido o que eu estou falando? Numa visão simplista, né? Basicamente foi isso que a gente aprendeu, não foi? A gente aprendeu a pensar em músculo, mas a gente esquece que o músculo é a via efetora final. Né? Antes desse músculo contrair, muita coisa acontece. Tá? Então, pessoal, olha só, a gente está vendo aí várias árvores tortas, empenadas, né, torcidas no seu próprio eixo, e a gente aprendeu na avaliação postural não posturológica a identificar exatamente isso. Indivíduos que estão tortos, que estão empenados, que estão torcidos no seu próprio eixo. Concorda? E talvez a nossa avaliação ela para aí. Então, fica uma coisa muito óbvia. Ah, está com o ombro mais alto do que o outro. Ah, sim, tá. Mas e aí? Qual é a causa disso? Por que isso aconteceu? Né? O que levou a isso? Como isso se desenvolveu? Deixa eu ver. Nas árvores pensam em individualidade, cada um com sua história. Ok, tudo bem. Então, pessoal, o que acontece? As árvores e nós estão buscando aferências. A gente busca a aferência o tempo inteiro. Tá? Então, as aferências que as árvores buscam são similares a que nós buscamos. Então, como a gente está vendo aí, a gente observa árvores tortas, retorcidas no seu próprio eixo, e isso pode acontecer, por exemplo, devido a uma fixação frouxa das raízes dessa árvore no solo, devido à busca de luz solar, à inclinação do terreno, né? Vento, a busca de água através das raízes, enfim, são várias influências que podem gerar essas árvores aí que são retorcidas no seu próprio eixo, ok? E isso, para essas árvores, são aferências. Elas estão buscando novas aferências, né? E da mesma forma, não é raro que a gente encontre indivíduos também tortos, também retorcidos no seu próprio eixo, né? E assim como nós, há uma relação, então, entre o ambiente, o indivíduo e a tarefa. E dentro desse contexto, então, existe o movimento. Então, a pergunta principal
não é classificar se o indivíduo está torto ou se ele está empenado ou não. Mas a pergunta principal é: por qual motivo ele precisou sair do seu melhor alinhamento e começar a se entortar todo, começar a buscar outras conformações, né, para que ali no eixo, que seria o melhor ponto de equilíbrio, não chega aferência suficiente para esse indivíduo. E quanto mais ele foi entortando, mais ele foi se retorcendo, melhor o sistema nervoso dele foi se alimentando dessas novas aferências. E o sistema nervoso dele entendeu, então, que ali naquele ponto, mesmo estando torto, como a gente costuma classificar os nossos alunos, mas é ali que esse sistema nervoso recebe as melhores aferências possíveis para aquele indivíduo, dentro do contexto do ambiente, do indivíduo e da tarefa. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou falando uma besteira gigantesca. Então, a grande pergunta não é eu saber, num primeiro momento, o desequilíbrio muscular, mas no primeiro momento é eu entender o porquê que aquele alinhamento ideal que a gente considera, né? Lembra daquele modelo anatômico, o modelo ideal, aquele esqueletinho? Por que que naquele modelo ali, no fio de prumo, esse meu aluno não consegue as melhores aferências ali? Por que que ele precisou se entortar tanto, se retorcer tanto para conseguir melhores aferências? Então, do ponto de vista do sistema nervoso, esse indivíduo que nos parece torto, né, empenado, assimétrico, ele necessitou se movimentar mais em relação ao seu centro de massa para buscar melhores aferências. E a partir do momento, então, que essas melhores aferências são encontradas, aí sim esse indivíduo assume aquela postura por um longo período, até necessitar, então, encontrar outras melhores aferências. Né? Faz sentido esse raciocínio, essa comparação? Vocês estão na mesma viagem aqui que eu? Ou não faz menor sentido para vocês? Coloca aí para mim no chat, por favor. Maria está falando que sim, faz muito sentido. A Grazi também faz sentido. Pessoal, quem não concordar, por favor, pode colocar, tá? O Rafael está dizendo que sim, faz sentido. Então, veja bem, eu falei para vocês agora há pouco que, dentro da posturologia, então, a gente estuda os sistemas de controle, né? A gente estuda a visão, a gente estuda o sistema podal, a gente estuda o sistema estomatognático, a gente estuda o sistema vestibular, né? A gente estuda o sistema visceral, a gente estuda toda essa interação desses conjuntos, e o mais importante é saber se essa postura, né, não está dentro daquilo que a gente considera o que deveria estar, quais dessas entradas sensoriais desse indivíduo não está modulando, né, essas aferências corretamente, fazendo com que esse indivíduo precise de muito mais movimentação em relação ao seu próprio eixo e à sua base de suporte para encontrar num determinado ponto a melhor aferência. Porque a gente precisa pensar o seguinte, pessoal, músculo são apenas executores, eles respondem a um comando, seja do córtex motor primário ou do sistema ativador medial. Quem estava aí do pessoal da comunidade aí que estava na mentoria, na última mentoria, na quinta-feira passada, a gente estava falando exatamente disso, né, do sistema ativador medial. Quem estava aí? Dá um alô aí para eu saber quem estava na mentoria da quinta-feira passada. Pablo estava. Então a gente estava falando exatamente disso, né, Pablo? O sistema ativador medial fazendo todo esse controle, esse ajuste tônico-postural do indivíduo, né, para tentar melhorar a aferência do indivíduo.
Então, o Eric também estava, muito bem. Então, a gente tem que pensar que, imagina a televisão da sua casa, né? Ela pode ser a mais tecnológica que existe hoje no mercado, mas se o sinal que chega lá na antena for ruim, a qualidade que a imagem, que essa televisão, a qualidade da imagem que ela vai passar para você vai ser boa? Não, porque a aferência, o sinal que chega é ruim. Um olhar que era um olhar mais expressivo, né? Socorro, Cirilo, abaixa, desliga seu áudio, por favor. Foi essa a proposta para a Gisele, né, nesse momento. E aí é aquela menina que vem para a praia, vem curtir o verão. Pessoal, Socorro, desliga seu microfone, por favor. Obrigado. Então, pessoal, a gente tem essa interação. É isso, num primeiro momento, que nos interessa saber. Essa modulação ineficiente, ela está vindo por qual via ou quais vias? Tá? Porque músculo, ele só vai executar um comando, mas esse comando está vindo de algum lugar. Né? Então, se o sinal que chega não chega com boa qualidade, o comando executado também, ele não vai sair com boa qualidade. Tá? Faz sentido isso para vocês? Essa relação de não pensar em somente músculo. Músculo é a via final. Talvez músculo, nesse momento, seja o que menos interessa para a gente, né? E talvez eu casse uma briga muito grande com muitas pessoas falando isso, que músculo não interessa. Né? E a gente não tem que levar isso ao pé da letra. É óbvio que ele interessa, mas eu estou querendo dizer para vocês que nós fomos adestrados a pensar somente no músculo. Origem e inserção. O que o músculo faz? O músculo bíceps contrai o cotovelo. Tá? E a gente não pode pensar tão superficial dessa forma. E aí, né, a gente avançando ainda, várias outras perguntas a gente precisa responder que servem para a nossa profissão, né, como um norte para a gente. E a principal dessas perguntas é por que as pessoas se movem como se movem e por que a gente encontra pessoas com formações posturais tão diferentes. Né? Algumas são sintomáticas e outras não. Outras não são sintomáticas. Então, a gente pode associar alteração postural com dor? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente não pode fazer essa correlação direta. E veja bem, desde o nosso aprendizado na faculdade, desde quando a gente entende, quando a gente começa a estudar o movimento, o corpo humano, a gente já começa estudando algo que não se move lá na anatomia. A gente começa a nossa vida acadêmica estudando algo que não se move. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar aí os cadáveres ou se foi modelos anatômicos, mas a anatomia que a gente aprende é a anatomia de origem e inserção. Né? Então, um músculo tem uma origem aqui, uma inserção ali, então ele faz isso. Não é assim que a gente aprendeu? Função? A gente aprendeu função assim. Tá? Só que tudo muda, não é assim. Uma coisa é você estudar um modelo anatômico ali, parado, inanimado. Outra coisa é você estudar um ser humano fazer o que ele foi projetado para fazer, que é se mover. E aí, quando a gente parte para isso, a coisa muda de figura. Porque, veja bem, na anatomia, na cinesiologia, o que a gente aprendeu sobre os isquiotibiais, por exemplo? O que os isquiotibiais faz? Vamos lá, coloca para mim. Qual é a função dos isquiotibiais? Como que a gente aprendeu? A Grazi está falando flexão de joelho, né? Isquiotibiais, flexor de joelho, extensão de quadril também. O que mais? Vocês aprenderam? Creio que foi basicamente isso, né? Os isquiotibiais, flexão de joelho. Ok. Porém, pessoal, quando a gente põe o pé no chão, tudo muda. Ele é flexor de joelho em cadeia aberta. Porém, se a gente pensar aí na marcha, na corrida, a partir do momento que a cadeia se fecha, que eu estou em cadeia cinética fechada, os isquiotibiais, eles vão fazer o quê? Extensão de joelho. O Rafael fez uma cara ali meio
Meio estranha. Por que que isso acontece, pessoal? Por que que os isquiotibiais, quando a gente coloca o pé no chão, eles viram um extensor de joelho? Veja bem, deixa eu habilitar minha caneta aqui, ó. Tocou o pé no chão, ok? Eu tenho aqui, no meu membro inferior, uma semiflexão, tudo bem? Eu tenho uma semiflexão. O que que os meus isquiotibiais vão fazer agora? Eles vão puxar a minha tíbia para onde? Para trás, fazer uma translação posterior da minha tíbia. E é essa translação posterior da minha tíbia que vai fazer a extensão do meu joelho. Por quê? Porque agora eu estou em cadeia cinética fechada. Percebeu? Vocês conseguiram perceber esse detalhe? Então agora eu vou ter um movimento da extensão do meu joelho, não devido ao reto femoral. Pensa bem, estou em cadeia cinética fechada. Se o reto femoral fosse estender meu joelho, a gente iria para trás, eu não iria para frente. Concorda comigo? Pensa no reto femoral contraindo aí para estender meu joelho e eu com o pé no chão. Conseguiram visualizar? Coloquem no chat aí para mim. Conseguiram? Conseguiu. Maxwell está falando aí perfeito. Quem mais? Rafael conseguiu. Maria conseguiu. O Eric já está escolado aí, né, Eric? A gente já discute isso na comunidade lá. Não é extensão. A Grazi, sim, depois de exemplificar o reto femoral. Nada a ver com extensão de joelho, na verdade. Como é que é? Bem, né? Não escutei. Alguém falou alguma coisa aí, eu não escutei. Não é necessariamente extensão de joelho. Repete, por favor. Está escrito aqui para mim iPhone, eu não sei quem é que está falando. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o pé fixo no chão, quem vai se movimentar é a minha tíbia. Eu vou ter uma translação posterior dessa tíbia. E é isso que vai fazer a extensão de joelho. Tá? Se falar isso e não souber explicar, vai arrumar briga com muita gente. Sim, Cleito, é exatamente isso. Por quê? Porque a gente aprendeu a anatomia de origem e inserção. Ok? Vou dar um outro exemplo agora para você. Se a gente analisar essa imagem no crossover, né, eu poderia colocar a orientação do cabo, né? Imagina essa garota aí fazendo o movimento de extensão de cotovelo, né, e adução horizontal do ombro aí no crossover. Então, ela como se ela estivesse fazendo o supino no crossover, ok? A gente precisa, primeiro, definir o que é um músculo agonista. Como que vocês aprenderam o que é um músculo agonista? Vamos lá, coloca aí para mim, ou falem aí. O que é um músculo agonista? Músculo agonista, como que vocês aprenderam? É um motor primário? É um músculo, aquele que realiza o movimento, é o principal da ação, enfim. Na neurociência, pessoal, um músculo agonista é aquele ou aqueles que o sistema nervoso encontra que tem a maior capacidade de vencer a resistência imposta ali naquele momento. E quando a gente pensa na resistência, nós temos um eixo de movimento e uma linha de resistência. Tudo bem? Nós temos um eixo de movimento e uma linha de resistência. Vamos pensar aqui comigo aqui, ó. Nesse exercício, eu tenho aqui em branco, onde eu estou traçando de azul agora, o posicionamento original do cabo. Tudo bem? Então, nós temos o posicionamento original do cabo. O nosso foco aqui da discussão
ele vai ficar apenas no eixo do cotovelo, ok? Nós vamos analisar apenas o eixo do cotovelo. Eu poderia colocar esse cabo, imagine que eu quero fazer esse exercício aqui unilateral, ou então eu tenho aqueles crossovers, apenas de um rack que fica atrás e abre. Sabe qual que é? Que não tem as duas traves distantes uma da outra. Imagine aqui, pessoal, que eu tenho um cabo agora vindo aqui, ó, nesse sentido. Vocês conseguem visualizar isso? Esse cabo aí vindo nessa direção? Imagina que essa menina aí está fazendo um movimento unilateral, tá? Então, o sentido da resistência agora é o cabo, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, um outro braço de momento, né, que não é aquele amarelo ali, né? Nós vamos ter aqui um outro braço de momento. Tudo bem. Pessoal, o cabo, né, esse cabo aqui, ó, vamos colocar aqui o cabo A na posição A e aqui o cabo na posição B, tudo bem? O cabo na posição A, ele está fazendo uma força no meu cotovelo para fazer o quê na articulação do cotovelo? Qual é a ação para fazer uma flexão? Todos concordam? Então, veja bem, o sentido do cabo ali, posicionado daquela forma, está fazendo o quê no meu cotovelo? Está fazendo essa ação de flexão, concorda? Sim? Certo, como diz o barrigudinho. Certo. Ok. Então, o meu sistema nervoso ele vai ter que recrutar os músculos ali no eixo do cotovelo, que são mais prováveis para vencer essa resistência. Quem vai vencer essa resistência, então? O Tríceps. tríceps, para ir contra a flexão do cotovelo. Tudo bem? Uhum. Beleza. Agora vamos pensar no cabo na situação B. Ok? Ó, que rabisqueira que eu arrumei aqui. Peraí. Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Escrever de novo. Oh, Então, observa aqui. demora 2 anos para escrever tudo de me novo. dando sono já. Morra. O cabo está aqui agora. Tá? Posição B. Beleza. O que a resistência está fazendo agora no eixo do meu cotovelo? Está puxando o meu antebraço para onde? Extensão. Para fazer esse movimento, concorda? Então, eu estou aqui, a resistência agora está favorecendo o movimento de extensão. Correto? Bom, quem que o meu sistema nervoso agora vai recrutar para vencer essa resistência imposta no eixo do cotovelo? Vai ser o tríceps? Não. Não, vai ser quem? Vai ser quem? Bíceps Braquial. braquial. Vai ser o bíceps, né? Então, veja bem, nós temos o bíceps aí agora controlando a extensão de cotovelo. Por quê? Porque a linha de resistência alterou, Igual que está aberto o microfone. ok? Porque a Nossa, linha de isso. resistência foi alterada. Então, pessoal, a gente está falando de quê? A gente está falando de controle motor. E controle motor, basicamente, é a gente entender a anatomia funcional. Não a anatomia que a gente aprendeu, não a cinesiologia, nem a biomecânica que a gente aprendeu. Porque as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. E aí a gente tem uma visão quadrada, um raciocínio quadrado. E que talvez muitos acham isso é um absurdo, isso é uma heresia. Como que pode? Como que pode isso acontecer? Ficou claro isso para vocês? Sim? Coloquem no chat aí para mim, se faz sentido isso para vocês. Bom, ok. E como a gente está falando de controle, né, de controle motor, a gente aprendeu também, né, que um indivíduo, por exemplo, esse exercício aí é muito comum a gente
observar esse exercício sendo passado aí na academia, e normalmente esse exercício, qual é a finalidade dele? O que ele tem por objetivo? Quando a gente prescreve esse exercício, quando alguém prescreve esse exercício para o aluno, o que ele tem como finalidade? Pessoal, vamos lá, coloca aí no chat aí, abram o microfone de vocês, fala aí para mim, qual é o objetivo dele? Manguito rotador, vamos lá, o que mais? A gente pode aquecer, fortalecer manguito rotador, ok. Fortalecer manguito rotador, o Rafael está falando, o Rogério também está falando. É isso mesmo. E está errado? Não, não está errado. A MotoG está falando rotadores externos. Não é que está errado. Pode ser feito? Pode ser feito. Isso é o menor problema. Porém, quando você passa esse tipo de exercício, é o Josiel. MotoG é o Josiel. E aí, Josiel, seja bem-vindo, irmão. Quando você passa esse exercício, por exemplo, para o indivíduo que você identificou uma alteração no ritmo escapulohumeral, e você passa esse exercício, pressupõe-se que essa alteração no ritmo escapulohumeral ela vem de uma deficiência de quê? De força. Concorda? Então, se você passou esse exercício, você pressupôs que essa deficiência no ritmo escapulohumeral ela vem de uma falta de força. Portanto, se você aumentar a força, então você melhora o ritmo escapulohumeral. Concorda com esse raciocínio? É a única explicação que você pode ter para passar esse exercício, porque você quer aumentar a força. Mas talvez o mais importante não é aumentar a força, é se perguntar qual é o controle que eu tenho sobre a força que eu já tenho. Porque dificilmente, pessoal, a não ser que a gente está pegando um indivíduo que está vindo de um processo cirúrgico, que está vindo de uma imobilização de algum tempo, dificilmente não vai ser falta de força. Força ele tem. Talvez ele não tenha controle. São coisas totalmente distintas. Falta de força e falta de controle. Tá? E aí, se a gente pensar nisso aqui, faz muito mais sentido. Tá? Dentro da biomecânica funcional, faz muito mais sentido. Qual é a diferença de um para o outro? O que vocês observam de diferença de um movimento para o outro? Coloca aí, o que vocês conseguem observar? Vou começar. Eu tenho cadeia fechada, um indivíduo que está aqui fazendo essa rotação na barra, ele está em cadeia fechada, né? Portanto, então, ele tem co-contração, Tem um problema, que é super importante, né? Aqui, ele tem uma rotação do tronco sobre o húmero e não do húmero sobre o tronco. Isso gera mais demanda e, portanto, mais controle. Aonde o meu sistema nervoso precisa trabalhar mais? Na rotação externa, com o elástico, ou em cadeia fechada? Onde o meu sistema nervoso vai precisar trabalhar mais? Qual das duas situações? Pablo está falando na cadeia fechada, Cleiton, a Grazi, cadeia fechada, Cristiane, cadeia fechada. Exatamente. Eu consigo maior transferência, pessoal. Eu consigo um melhor acoplamento, eu consigo um melhor sinergismo das estruturas, porque eu vou ter um melhor recrutamento. Percebem a diferença? São situações diferentes. Então, quer dizer que você não pode fazer a rotação no elástico? Não, não quer dizer isso. Sobre uma rotação externa. Davi, repete, por favor, Davi. Só uma dúvida. Pode falar. E a cabeça do húmero ali na pressão da cavidade glenoide, não gera uma pressão sobre a rotação externa? Não gera, Davi. Por quê? Veja bem, como eu estou em cadeia cinética fechada, eu tenho uma melhor congruência porque eu tenho co-contração de todos os músculos do manguito rotador. É isso que vai me dar uma congruência melhor. Obviamente, Davi, que esse exercício eu posso fazer ele em diversas inclinações.
Eu posso fazer ele em pé na parede, por exemplo, para o indivíduo que não tem tanta habilidade de controle motor, né? E eu posso ir gradativamente inclinando esse indivíduo até fazer isso no chão, né? Com o tronco dele totalmente paralelo ao chão. Então, eu consigo dosar a demanda. Tá? Mas o importante aí é que eu tenho um aumento do meu controle motor sobre essa tarefa que eu não tenho na rotação externa no elástico. Por quê? Porque na rotação externa com elástico, eu tenho todos os músculos do manguito rotador trabalhando aí? Eu não tenho todos os músculos do manguito rotador trabalhando aí. E como que acontece o trabalho do manguito rotador no nosso dia a dia? É isolado? Não é. É um sinergismo, né? É um acoplamento de pares de força. Então, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente vai prescrever alguma coisa, pensar no controle. Como é o controle que eu tenho sobre esse movimento? Faz sentido isso para vocês? Sim. Faz, Davi? Sim, sim. Ok. Total sentido. Isso não quer dizer que a gente não pode trabalhar a rotação no elástico ou na polia, por exemplo. Mas quando você toma essa decisão de trabalhar a rotação externa no elástico ou na polia, você está assumindo que o problema é falta de força. Porque esse é um exercício que você está nitidamente com o objetivo de aumentar a força. Mas o problema principal talvez não esteja na força, e sim no que você faz com ela, como você controla essa força. E, para isso, esse ajuste é muito melhor em co-contração, porque aí sim, em co-contração, é a transferência de como é usado na realidade, de como a realidade acontece. Né? Lembra o que eu falei com vocês agora há pouco? O ajuste nosso tônico postural ele é feito como? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Qual tipo de contração? Nosso ajuste motor. Isométrica. Opa, muito bem, vocês guardaram. Isometria. Né? A isometria é extremamente importante. Então, eu poderia, por exemplo, num modelo pedagógico, Davi, colocar esse aluno somente em isometria, em diversas posições, sem necessariamente ter o movimento? Poderia ser um pedagógico para isso. Né? E a partir do momento que ele for tendo controle dessa estabilidade, aí sim eu peço para ele fazer as rotações. Tudo bem? Deixa eu ver, o Cleiton falou aqui, poderia começar na polia e depois avança para a cadeia fechada? Faz sentido? Cara, faz sentido. Mas o que você tem que pensar é que se você coloca a polia como um dos objetivos, você está assumindo que o problema na alteração do ritmo escapulomeral é falta de força. É isso que eu quero frisar com vocês. E talvez o problema não seja falta de força. Talvez o problema é falta de controle, que na maioria das vezes é falta de controle. E veja bem, e se a força aumenta, quer dizer que você vai precisar de mais controle para administrar essa força. Então, qual que faz mais sentido? Eu trabalhar primeiro o controle ou eu trabalhar primeiro o aumento da força? O que vocês acham? Controle. Porque o déficit de força só ocorre devido à instabilidade. Muito bom, Flávio. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Professor, mas seguindo o raciocínio que a musculatura estabilizadora gera instabilidade, seria o melhor? Não entendi essa pergunta, Josiel. Refaz ela, por favor. O Cleiton está falando aqui. Entendi, professor. Então, usar progressões desse processo. Isso. Usar progressões desse processo. Veja bem, quer dizer que você tem que abolir as rotações externas, internas com elástico? Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Eu só estou querendo mostrar para você um prisma diferente, um raciocínio diferente, entende? Uma nova maneira de pensar sobre o movimento. E que talvez nessa nova maneira você tenha que dar muito mais ênfase, mais importância no controle
do que na força. Porque, pessoal, hoje em dia, resumindo a educação física, você tem duas coisas para fazer. Ou você alonga ou você fortalece. Concordam comigo? Toda solução para qualquer tipo de problema vai ser praticamente reduzida nessas duas coisas. Ou você alonga ou você fortalece. Vocês concordam comigo ou não? Coloca aí no chat para mim. Sim, não. A Grazi está falando que sim, infelizmente. Josiel também, sim. Flávio, sim. Chaveco, sim. E aí, meu rei, como está aí na Bahia? O Davidson está falando 99%, o Júnior, infelizmente, sim. Então, pessoal, é isso que... Tudo em paz, meu mestre? Está tudo em paz, meu rei? Tá, um abraço. Que bom, um abraço para você. Então, pessoal, a educação física ela se resumiu nisso. O que nos sobra é alongar ou fortalecer. Isso é muito pobre para a gente que trabalha com movimento, né? Isso é muito pobre. E é exatamente a proposta que eu quero trazer para vocês, com a neurociência e com a posturologia, é te mostrar um novo mundo. É te mostrar que, peraí, não é só isso. Não é só isso mesmo. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Ok? Tem muito mais coisa. E aí a gente vai encontrar profissionais que são assim, ó, que só tem essa visão e não quer abrir mão dela, e está tudo certo. O cara foi adestrado dessa forma, e a gente vai encontrar profissionais que sentem necessidade de, peraí, deixa eu entender esse negócio melhor. Deixa eu ver como que é isso aqui. Tem profissional que quer o resultado, porém, na neurociência e na posturologia, você precisa aprender o processo. É assim na nossa comunidade, não é? Quem está aí da comunidade, fala aí se não é assim. Se não passar pela caminhada do processo, não chega no resultado. Não chega, não adianta, né? Então, quem está na nossa comunidade lá, eu batalho isso muito com eles. Pessoal, tem que sair da zona de conforto, tem que estudar. E talvez você, não que você vai ter que zerar tudo que você aprendeu, mas você vai ter que estar aberto para entender que muitas das coisas que você aprendeu não necessariamente é o que acontece na realidade. Infelizmente, essa é uma verdade. Infelizmente, é assim que funciona. Pessoal, tá tudo tranquilo por aí? Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma colocação para fazer? Professor, boa noite. Boa noite, Cleiton. Em relação, já que está falando aí sobre a articulação do ombro, eu tenho uma aluna aqui que está fazendo aquecimento e a preparação de movimento. Eu peço para fazer uma circuncisão, né? Ô, Cleiton, peraí só um pouquinho, Cleiton. Tá dando muito barulho no seu áudio. A gente não está... parece que é um barulho de vento soprando aí no microfone. A gente não está conseguindo te escutar. Você pode repetir, por favor? Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou, tá ótimo assim. Pronto. Então, já que estava falando sobre articulação do ombro aí, okay. Eu tenho uma aluna que durante o aquecimento e a preparação do movimento, eu peço para ela fazer uma circundução, né? Um movimento só para soltura mesmo. Okay. E no momento que ela faz esse movimento, com a rotação externa, ou seja, para trás, ela não consegue. Ir para frente, ela consegue fazer esse movimento tranquilo. O que poderia estar ocorrendo, professor? Ô, Cleiton, alguma restrição em cápsula articular, por exemplo? São várias possibilidades, né? São várias possibilidades, né? Assim, é difícil te falar alguma coisa sem avaliar, sem ver, sem estar presente, porque qualquer coisa que eu fale aqui para você, Cleiton, seria chute. Mas eu posso te dar uma dica. Antes mesmo de você fazer esse tipo de mobilização, eu começaria pela mobilização da coluna torácica, pela liberação da coluna torácica, tanto no plano sagital quanto no transverso, tá?
porque grande parte das restrições de movimentação que a gente tem no ombro está associado a um gradil costal, a uma caixa torácica presa na inspiração. E isso interfere nas glenoides, tá? Na articulação glenomeral. Isso deixa a articulação glenomeral mais restrita. Então, eu começaria pela mobilização da coluna torácica, tá? Tanto no plano sagital quanto no plano transverso, para depois, sim, fazer esse tipo de mobilização que você está falando aí. Perfeito, perfeito. Me deu uma luz aqui, vou trabalhar nesse sentido aí agora. Muito obrigado. Fantástico, Cleiton, fantástico. Pessoal, alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Querem debater alguma coisa sobre o que a gente conversou agora? Como é que foi esse primeiro dia aí para vocês? Valeu a pena aguardar? São 10h10 agora, pessoal. Na quarta-feira, que é a nossa próxima aula, nós vamos começar daqui, ó, captores posturais. Eu vou falar com vocês sobre os captores posturais, tá? Pelo adiantar da hora aqui, nem para a gente ficar com um vídeo muito extenso, eu vou encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Vou agradecer vocês pela presença de todos vocês, né, por estarem aqui presentes. E eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vamos todo mundo abrir nossa câmera para a gente poder tirar um print, fazer uma selfie aqui e dar aquela força lá nas redes sociais. O que vocês acham? Podemos fazer? Vamos lá, todo mundo abrir a câmera? Deixa eu voltar aqui. Não, nesse não. Aqui. Vamos lá? Todo mundo abrindo a câmera aí. Quem vem? Quem vem? Quem vai estar aí na quarta-feira? Quem vai voltar na quarta-feira? Quem está de volta? Aê, muito bem, show de bola. É isso aí, pessoal. Conto com todos vocês na quarta-feira de novo, tá? Então, peraí, primeiro eu vou só tirar uma selfie aqui da gente. Vocês estão me vendo aí, não estão? Deixa eu ver aqui. Sorriso. Boa, agora eu vou tirar um print aqui da nossa tela para a gente aparecer bem bonito lá na rede social. É importante lá. Quem puder dar aquela força. Não sei nessa selfie aí não, velho. Você não saiu não, meu rei? Porra, peraí. Você mesmo, é meu brother. Não, peraí, você não pode faltar, cara. Peraí. Cadê tu? Tá aí? Foi? Boa. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Deixa eu tirar um print agora da nossa tela. Espera aí, pessoal. Rafael, fecha a boca, Rafael. Tá dormindo aí, cara? Vamos tirar um print aqui, hein? Espera aí. Ó, quero ver quem vai compartilhar lá esse print, tá? Ok, muito bom. Muito bem. Pessoal, então vou me despedir de vocês aqui por hoje. Oi? Só vou mandar para o grupo o print? Vou mandar no grupo lá para vocês o print, ok? Valeu. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido aí uma noite prazerosa, como foi para mim, tá? Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Na quarta-feira, tá? Lembrando, amanhã a gente não tem encontro, ok? Nosso próximo encontro agora é quarta-feira, às 9h, às 21h novamente. Tudo bem? Gostaria de revê-los novamente aqui, todos vocês. Ok? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Beijo para todo mundo, galera. Boa noite, até quarta, se Deus quiser. Valeu!